Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus, esse momento de pensarmos em Jesus, de sentirmos Jesus e de estudarmos, refletirmos um pouco sobre os seus ensinamentos. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória no livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Hoje teremos a mensagem 10, Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificadas estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integre no campo da fraternidade pura. Que espero, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a forma sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. É sem dúvida uma mensagem, uma reflexão do Espírito Emmanuel muito atual. Lógico que os ensinamentos da espiritualidade, os ensinamentos de Jesus são atemporais. Mas a reflexão que Emmanuel faz diz muito nos dias de hoje, em que há tanta separação, são tantas as críticas que se fazem uns aos outros, pela intolerância, pelo preconceito, pela discriminação. E, no entanto, essas posturas são posturas de pessoas que se dizem cristãs. E aqui é muito claro, não existe a fraternidade, ela é para todos, porque Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros. E esse amor, ele não pode estar restrito a um grupo, a uma categoria, de maneira nenhuma. O amor uns aos outros, independente de raça, independente de crença, independente de ideologia política, religiosa, de orientação sexual. Então, uma reflexão
para que nós possamos aprofundar. Então vamos, meus irmãos, elevar nossos pensamentos, ao Altíssimo, fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, mais uma vez aqui estamos reunidos em torno do vosso Evangelho, no desejo de levá-lo para nossas vidas, para que ele ilumine a nossa caminhada, nos dando fé, nos dando forças, esperança, fortaleza, a fim de que possamos prosseguir em nossa jornada terrena. Ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos encerrar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E hoje Kardec colocou no final do capítulo Instruções dos Espíritos. E ele começa com a instrução sobre a maneira de orar. É uma instrução do Espírito Manuel de Bordeaux. Na verdade, é Manuel de Bordeaux. E ele nos fala que a melhor hora de orar é aquela que mais nos predispõe ao contato com o plano espiritual. O plano espiritual, com a espiritualidade, com Deus. Não há fórmulas nem rituais para valorizá-la melhor. É exatamente aquele momento, aquela hora que nós estamos mais predispostos a esse recolhimento, a esse contato através da prece com o mundo espiritual. Não há melhor hora para se orar, contanto que seja uma prática habitual, que parta do coração e que não seja uma ação mecânica, uma ação decorada, um momento de apenas emitirmos palavras anteriormente decoradas, sem qualquer participação do pensamento ou sentimento. Porque, mesmo que a prece seja uma prece decorada como o Pai Nosso, nesse momento tem que existir a participação do nosso sentimento, da nossa vibração e, consequentemente, do pensamento, que é o mecanismo da prece, A força da prece está no pensamento. Então, vimos anteriormente que a prece ela deve ser sincera, partindo de um coração sem ressentimentos, sem mágoa, sem ódio, um coração de um coração puro, vamos assim dizer, desses sentimentos egóicos, de modo a expressar fielmente o que está no nosso ser interior. Deve ser simples, com humildade, numa conversa franca e sincera com Deus, refletindo o que se passa em nosso íntimo, pedindo, agradecendo e louvando. Se as nossas rogativas não são atendidas, possa ser que estejamos preocupados em satisfazer os nossos interesses de cunho material, ou pedindo a Deus que nos liberte do sofrimento, O sofrimento, as dificuldades que a gente não entende, não compreende e que machuca, e a gente quer que Deus nos livre de toda essa situação.
Não esqueçamos que a prece não tem a finalidade de nos isentar das provações, que são resultado das nossas decisões, das nossas ações. Isso sem falarmos nas expiações. As provações são aquelas que nós somos testados e que nós administramos, né, através do nosso livre-arbítrio, dando esse ou aquele direcionamento. Já a expiação, não. A expiação é a imposição da lei. Os nossos crimes, o nosso desrespeito às leis foram tão graves e foram tão repetidos que as provações se tornaram expiações, aquelas situações difíceis que elas podem ser amenizadas, mas não podem ser eliminadas. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A expiação, como diz a Joana de Anjos no livro Plenitude, ela pode ser amenizada, mas ela não pode ser eliminada na nossa vida, porque ela é necessária, as expiações são necessárias para nos reeducarmos, para corrigirmos os nossos próprios erros, para que através da dor e do sofrimento, aqueles erros que nós cometemos sejam corrigidos. Não esqueçamos que os Espíritos dizem que todas as nossas ações do bem ou do mal ficam registradas em nosso perispírito. E o mal que fazemos fica impregnado, fica registrado, aquela marca no perispírito, e quando a gente vai reencarnar, nós mesmos, o espírito vai comandar para que essas marcas fiquem impressas no nosso próximo corpo biológico. Então, as expiações, muitas vezes, elas estão em nossa vida como uma bênção para que possamos progredir e evoluir. Então, elas não podem, a prece ela não pode alterar o curso, né, vamos assim dizer, de todo esse processo de reeducação, de aprimoramento pelo qual precisamos passar. Então, mesmo nessas situações de provações difíceis, de expiações, a prece ela tem a finalidade de nos fortalecer para o enfrentamento dessas situações. E nos cabe pedir a fé, paciência, resignação e melhoria moral. A prece deve ser nesse sentido. Da mesma forma, a prece não dispensa o nosso esforço para enfrentarmos os desafios da vida, para superar as dificuldades. Porque, conforme o que nos diz Emmanuel no livro Segue-me, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandamos. Ou seja, o esforço, o nosso empenho para vencermos os desafios da vida, eles nos são necessários para que a gente possa encontrar novos horizontes e cumprir com as realizações que a nós estão destinadas. Há outras formas também de orar, como o trabalho produtivo e alegre, o cumprimento dos deveres, a caridade que fazemos, o reconhecimento dos sucessos alcançados, a busca da vivência dos valores morais. São outras formas de orar. Não existe uma forma mais concreta de orar do que fazer o bem. Fazer o bem, a ação do bem, é uma oração em prática. É uma oração vivenciada, em que nós estamos colocando o nosso melhor, a nossa força, a nossa energia, o nosso sentimento. É a forma de nos conectarmos com a espiritualidade, nos conectarmos com o Pai Criador.
E Kardec coloca também, encerrando inclusive o capítulo, a instrução de Santo Agostinho, que ele vai falar sobre a felicidade que a prece proporciona. Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte: vinde vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é um orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolo do pensamento é para vós a vida. Apóstolo do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Sorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinos todas as aspirações. Também vós orais como Cristo, levando sua voz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que, vergado ao peso de um madeiro infame, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Essa é a instrução de Santo Agostinho, mostrando o quanto a prece pode nos alegrar, quanto a prece pode nos tornar felizes. E ele coloca aqui que todas essas bênçãos que a prece verdadeira, fervorosa, pode nos propiciar, ela pode acontecer mesmo diante de termos que enfrentar as nossas dificuldades, as nossas limitações, o nosso sofrimento. Então, o capítulo, ele termina, Kardec encerra exatamente com essas considerações sobre a prece, sobre as palavras do Cristo: pedi e obtereis, porque pedir é a prece, né? E obter é o resultado das nossas preces, das nossas orações. E para analisar esse pedir e obterei, nós vimos vários itens que Kardec nos apresenta para melhor entendermos
a bênção da prece, a ação da prece. E muitas vezes, quando a gente lê tudo isso, a gente se sente tão pequenino, né? Meu Deus, ainda não consigo atender a esses critérios. A minha mente ainda é uma mente muito dispersa, nem sempre eu consigo fazer essa prece fervorosa, essa prece ardente. Mas não esqueçamos o que foi, inclusive, estudado, que Deus vê a todos nós, vê os nossos corações, a nossa mente, vê o que se passa em nós, vê o que nós merecemos, o que nós necessitamos, e mesmo que não saibamos orar conforme deve ser, seremos atendidos em nossas súplicas, porque Deus é Pai e nenhum pai deixa o seu filho à deriva. Podemos não entender a ação do Altíssimo, né? Às vezes o resultado é imperceptível, às vezes nós somos atendidos de uma forma que a gente pede algo e ele nos concede de uma forma diferente, porque ele sabe o que é melhor para cada um, o que é um bem para cada um. Então, encerrando, portanto, esse capítulo, e diante das nossas dificuldades, das nossas limitações no orar, porque nem todo mundo fecha os olhos e ali se eleva, né? Se desliga do tumulto ao redor e se eleva em conexão com o alto. E nós encontramos algo assim sugestivo, são as dicas para fazer a prece, é tudo muito simples. Ele manda essas orientações que devemos organizar a nossa rotina, incluindo a prece, para que ela se torne um hábito, aquele horário, aquele momento que a gente reserva, porque aí a gente não corre o risco de esquecer, né? É como o Evangelho, né? A gente reserva aquele dia, aquele horário, então, para torná-lo o quê? Uma rotina em nossa vida. Isso nos ajuda a não esquecer esse momento da prece, esse momento do Evangelho. Escolher um lugar silencioso. Em casa, a gente escolhe um lugar silencioso para fazer a prece, para fazer o Evangelho, né? Seria bom se nós conseguíssemos orar, por exemplo, fazer prece no momento em que nós estamos no ambiente com barulho meio tumultuado. Então, para evitar isso, é um lugar silencioso. O nosso quarto, o recinto que a gente escolher como mais propício. Nesse momento, aconselho-se fechar os olhos para melhor direcionarmos o pensamento. E, inclusive, é um momento que vai favorecer o nosso recolhimento, intensificar a nossa emoção. Devemos nos sentar de uma forma confortável. De uma forma confortável, porque se não estivermos de uma forma confortável, consequentemente, isso poderá atrapalhar a nossa sintonia no direcionamento do nosso pensamento. Concentrar na prece, no que você está sentindo, no que você está pensando, para que ela tenha, assim, seja verdadeiramente conectada, né? Diz assim, conectada com a espiritualidade, seja verdadeira e que traduza a nossa fé. São dicas muito simples, mas que para nós que nem sempre conseguimos relaxar, conseguimos nos desprender do mundo ao nosso redor, é muito importante, pelo menos no início, nessa ansiedade que nós vivemos, nessa ansiedade que nos torna pessoas com pensamentos muito inquietantes, né? É como se diz, minha mente
um macaquinho pulando o tempo todo, ou seja, pulando de galho em galho, ou seja, mudando de pensamento o tempo todo, né? Então, para ajudar nesse momento de prece, nós achamos interessante essas dicas, mas lembrando sempre que a sinceridade de coração, a humildade, o coração sem sentimentos egóicos, né? Mágoas e ressentimentos. Quanta bobagem a gente guarda dentro de nós. Ressentimentos, mágoas por coisas tão banais. Porque ainda não aprendemos a amar uns aos outros, não aprendemos a fazer o outro que desejamos que seja feito. Mesmo que sejamos cristãos, mesmo que tenhamos o rótulo de cristãos, somos cristãos, porque temos Jesus como o nosso guia, como o nosso mestre e Senhor. E há uma longa caminhada que devemos fazer nesse processo evolutivo no qual nos encontramos para essa plenitude espiritual. Mas essa é a nossa destinação. Isso é o que é importante, isso é o que nos fortalece. Então, meus amigos, queremos também lembrar que com esse capítulo nós encerramos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque agora, depois do capítulo 27, tem o capítulo 28, que nos traz, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Tendo em vista com muitas orientações sobre prece, né? E ele diz aqui: não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, ele apresenta, Kardec coloca aqui, essa coletânea de prece, e tem o propósito, como ele diz aqui, de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance. Vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, não são preces longas, mas são preces que vão nos orientar de como agir, de como proceder nas mais variadas situações. Então, queremos com isso dizer que nós encerramos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesse modelo, estudando cada item de cada capítulo. Mas nós vamos continuar com o estudo do Evangelho, porque ele não para. Em cada vez que estudamos um capítulo, um item, nós vamos fazendo novas descobertas. Não vamos dar continuidade, estamos vendo como é que iremos prosseguir nesse estudo a partir do próximo mês, né? O mês de abril. Interessante, é o mês do Espiritismo, né? Então, vamos fazer agora as nossas rogativas, fazer vibrações, pensando na fé, na esperança, no amor, na saúde, na paz. Senhor, meu Deus, aqui estamos a rogar, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento em nosso país,
nos mais variados setores da vida política, pelo fortalecimento da doutrina espírita com base nos seus princípios kardecianos e no Evangelho do Cristo. Vibramos aqui, rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, aos corações. Pedimos, Senhor, pelo perdão, pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco, pela saúde, pela recuperação de familiares, parentes, amigos, por todos aqueles que estão enfermos. Rogamos, Senhor, por nós mesmos, por nossa família, para que possamos viver na paz, na harmonia, no respeito, no carinho. Façamos agora um breve silêncio para apresentarmos as nossas rogativas específicas. Recebei, Senhor, as nossas rogativas e derramai a vossa graça sobre todos nós. E que essa energia balsamizante venha em nosso ser, reequilibrando nossas forças, eliminando densas vibrações e nos fortalecendo para a nossa jornada terrena. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja, Senhor, o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, para que reine a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e para que possamos aqui estar no próximo domingo. Até breve.